Prof, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que a senhora está assistindo isso, mas espero que a senhora esteja bem. Então, eu vou falar hoje sobre alguns elementos químicos e espero que, enfim, a senhora goste da minha apresentação. E primeiro eu vou começar falando sobre a platina. E, bem, a platina, ela foi descoberta pelos povos andinos, que eles utilizavam ela como meio que um substituto da prata por conta que eles tinham a mesma densidade. E ela foi levada para a China em 1714 e foi conhecida pelos espanhóis em 1735. Antônio de Ulloa, me perdoe se eu falar algum nome errado, porque, enfim, mas ele foi batizado como o descobridor da platina. E ele retornou da Espanha após uma missão geodésica da França, em 1746, e cumpriu 8 anos de jornada. Aí fala que durante essa expedição, ele escreveu o processo de calcinação da platina e antecipou as descobertas das minas de platina. Aí, em 1786, Pierre-François Chabanus, acho que é assim que fala, se aprofundou nos estudos sobre a platina, né? E graças aos seus experimentos, foi capaz de produzir lingotes e utensílios de platina, o que fez com que iniciasse a idade da platina na Espanha. Aí, por fim, em 1824, foi encontrada em grande quantidade na Rússia a platina e passou a ser comercializada. Aí, aqui falando de Antônio Luá, mas enfim, agora eu vou falar sobre a aplicação no dia a dia. Dá para ver que ela é bem aplicada. Mas a principal aplicação da platina é como catalisador nas reações químicas. E a aplicação mais importante está na indústria automobilística, como um conversor catalítico, que permite a combustão completa em baixa concentração de hidrocarbonetos que não rendem a combustão para exaustão de dióxido de carbono e vapor de água. Resumindo tudo que eu falei, ela é usada para reduzir a toxicidade das emissões dos gases. E a platina também é muito utilizada na indústria petrolífera, como um catalisador de diversos processos. E, além desses, tem várias outras funções, né, que eu escrevi aí, como na farda militar, no acabamento de arma, na fabricação de utensílio cirúrgico e, enfim, vários lugares, até em tratamento do câncer. E agora eu vou falar sobre onde se encontra. E a platina pode ser encontrada na forma metálica, e dessa forma ela é encontrada como grãos arredondados achatados, mais conhecidos como pepitas de platina. Em geral, ela é encontrada associada com outros metais, tipo titânio, ou o ósmio, ou irídio, ou na forma de óxido. Na forma combinada, é encontrada principalmente no mineral esperlita. É difícil falar esse nome, mas é. Então, devido à escassez da platina, ela é mais valiosa que o ouro e que a prata, mas ela não é tão cobiçada. Curiosamente, a crosta lunar apresenta alta concentração de platina, porém a exploração lá é inviável. E na natureza, a platina é encontrada exclusivamente em rocha, ou seja, minério. Sabe que a platina é um mineral bastante escasso na crosta, e os lugares onde encontra os minérios de platina com maior frequência são na África do Sul, na Rússia e no Canadá. Agora falando um pouquinho sobre as propriedades químicas, então o nome é platina, o símbolo é PT e o número é 78. A densidade da platina é 21,45 gramas por mililitro, ou seja, ela é 21,45 vezes mais densa que a água. A massa atômica dela é de 195,084. O número atômico é 78, ou seja, ela tem 78 prótons. O ponto de fusão é de 1769 graus Celsius.
e o ponto de ebulição é de 3.825 graus Celsius. E falando agora sobre as características físicas, a platina no seu estado normal, nativo, é um material de coloração branca acinzentada, opaca, e é bem maleável e dúctil. Ela é mais dúctil que o ouro, ou a prata e o cobre. Assim, entre os metais puros, ela é o mais dúctil, porém ela é menos maleável que o ouro. A platina ela tem uma excelente resistência à corrosão e é um material com estabilidade em suas propriedades elétricas sobre altas temperaturas. E a distribuição eletrônica dela ficou de 78 elétrons, né? Foi bastante coisa. Ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 3p6, 5s1, 4f14 e 5d9. E localizando ela na tabela periódica, dá para ver que ela ficou no grupo 10, no período 6 e no bloco D. E agora falando um pouquinho sobre o ouro. Bem, sobre a história do ouro, os arqueológicos sugerem que o primeiro uso do ouro começou com as primeiras civilizações no Oriente Médio, e é possível que tenha sido o primeiro metal utilizado pela humanidade. O mais antigo artefato em ouro foi encontrado na tumba da rainha egípcia de Zer, conhecida na Suméria, no Egito existem hieróglifos egípcios de 2600 a.C. que descrevem o metal, que é referido em várias passagens no Antigo Testamento. O ouro é considerado como um dos metais mais preciosos, tendo seu valor sido empregue como padrão para muitas moedas ao longo da história. E falando um pouco sobre as aplicações, normalmente quando a gente fala na aplicação do ouro no cotidiano, a gente pensa em colares, anéis, etc., igual tá aí na foto. Mas com certeza o seu uso vai muito além disso. O ouro, ele exerce funções críticas em computadores, comunicações, naves espaciais, restauração dentária. Ele pode servir até para fazer pintura dourada em cerâmica. E, enfim, tem várias aplicações também. E a gente pode encontrar ele como metal, às vezes como pepitas grandes, mas geralmente se encontra em pequenas inclusões de alguns materiais, como, por exemplo, quartzo, rochas metamórficas e depósitos aluviares originados dessas fontes. O ouro está espalhado em toda a crosta terrestre, mas numa baixíssima concentração, mais ou menos 5 gramas em 1.000 toneladas. E mais baixa ainda essa concentração nas águas. O ouro é frequentemente encontrado em solos que contêm rochas sólidas compostas de cinzas vulcânicas, que normalmente é chamado de tufos calcários. Agora falando sobre as propriedades químicas, o nome na tabela periódica é ouro, o símbolo é AU e o número é 79. A densidade dele é de 19.300 quilogramas por metros cúbicos e o número atômico é 79. O peso atômico é de 196,96 e por aí vai. E o ponto de fusão é de 1.064,18 graus Celsius e o ponto de ebulição de 2.856 graus Celsius. Falando um pouco sobre as propriedades físicas, o ouro é um metal de transição brilhante, amarelo, denso, maleável e dúctil. Ele não reage com a maioria dos produtos químicos, mas é sensível ao cloro e ao bromo. Na temperatura ambiente, ele se apresenta no estado sólido. E, normalmente, ele se encontra em estado puro, em forma de pepita. O ouro puro, ele é mole demais para ser utilizado. Por isso, normalmente, ele é endurecido
formando uma liga metálica com prata e cobre. Por conta disso, quando ele está em estado puro, as pessoas antigamente se mordiam as moedas e medalhas de ouro para verificar se era de ouro puro, porque aí se ficasse a marca era porque era ouro puro, por conta dessa maleabilidade. E enquanto a maioria dos metais é cinza ou branco prateado, o ouro é ligeiramente amarelado. E essa cor é determinada pela frequência das oscilações do plasma entre os elétrons de valência do metal. A distribuição eletrônica dele ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d9. Localizando ele na tabela periódica, a gente vê que ele está no grupo 11, período 6 e bloco D. Uma curiosidade sobre o ouro, antes de falar do mercúrio, é que o Dia Internacional do Ouro é comemorado no dia 7 de setembro, porque o número atômico do ouro é 79. Mas é só isso. Agora, falando um pouquinho sobre o mercúrio, explicando a história dele, ele foi descoberto na Grécia Antiga e foi um dos primeiros elementos estudados e tem sido de interesse para os estudantes de química desde os dias da alquimia até a atualidade. Ele também é conhecido como hidrágiro, azougue e prata viva, entre outras denominações. Seu nome homenageia o deus romano Mercúrio, que era o mensageiro dos deuses. Essa homenagem é devido à fluidez do metal. Bem, falando um pouco sobre a aplicação, ele pode ser usado em vários lugares também, como termômetros, barômetros, lâmpadas fluorescentes, medicamentos, espelhos e por aí vai. Também apresenta aplicações na medicina, através do mercoquinol, hidragirol, esse último como antisséptico. E o mais importante de todos os usos está na fabricação de instrumentos para laboratórios. E quase todo mercúrio é encontrado em um minério vermelho chamado cinábrio, cujas maiores reservas minerais estão encontradas na Espanha. Essa rocha tem um composto, uma mistura de mercúrio e enxofre. Os cientistas separam o mercúrio do enxofre e o mercúrio também corre puro na natureza, em gotas isoladas. Falando sobre características físicas e químicas, o nome é mercúrio, o símbolo Hg e o número é 80. A densidade dele é de 13.579 kg por metros cúbicos. O número atômico é 80, a massa atômica é de 200,59, o ponto de fusão de 38 graus Celsius e o ponto de ebulição de 356 graus Celsius. Falando sobre as características físicas, ele é um metal prateado que na temperatura normal é líquido e inodoro. Não é um bom condutor de calor, comparado com os outros metais, mas é um bom condutor de eletricidade. Ele estabelece liga metálica facilmente com muitos outros metais, como o ouro ou a prata, produzindo amálgamas. Eu não sei falar essa palavra, me perdoe. A distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Ai, meu Deus, espera, me perdi, perdão. 4d10, 5p6, 6s2, 5d10, 4f14. E localizando ele na tabela periódica, a gente vê que o grupo dele é 12, período 6 e bloco D. E essa foi minha apresentação, prof. Espero que a senhora tenha gostado.